Olá, meu nome é Matheus e eu vou estar apresentando o meu projeto da matéria de desenvolvimento de aplicações distribuídas, que vai ser um API com MVC e utilizando SQL Server Express. Então, para dar introdução ao projeto, ele vai ser basicamente um sistema de locação de carros que vai usar de certas tecnologias, que o objetivo principal dele vai ser implementar um API para que a gente consiga realizar as ações básicas desse sistema, que seriam os CRUDs, e a gente vai utilizar o Swagger para conseguir realizar os testes e a integração com as outras aplicações. Então, das tecnologias utilizadas, C Sharp vai ser basicamente a linguagem de programação principal que vai ser utilizada no desenvolvimento. O Entity Framework, ele vai ser um RM que vai facilitar a criação e a integração com o banco de dados, a criação dos controllers que vão realizar as ações, que vão de fato criar o CRUD para o banco de dados, realizar essas ações. E o SQL Server, que vai ser o SGBD relacional que a gente vai utilizar. Bom, então aqui no nosso aplicativo, basicamente a gente vai ter quatro modules, que seria o cliente, marca, reserva, veículo. O cliente, ele tem o seu ID, sendo a sua primary key, o nome, CPF, telefone, e-mail e a CNH. A marca é mais simples, ela só teria primary key e o nome. A reserva, ela é um pouco mais complexa, porque ela vai ter a informação do veículo dessa reserva e qual cliente que realizou. Então a primary key é o ID, foreign key o ID do veículo e o ID do cliente. A gente também teria a data do início dessa reserva e a data que ela está prevista para finalizar, o valor total que vai gerar e o status, para saber se ela ainda está em andamento ou se ela já finalizou. E o veículo vai ter a primary key, uma foreign key para a marca, a sua placa, o modelo, o ano, cor, quilometragem, se ele está disponível e qual que é o preço por dia dele para fazer o cálculo final. Então, indo para o nosso código, a alteração que a gente teve que realizar foi adicionar o nosso banco de dados, Então, realizamos esse código de addDB context passando o nosso contexto da aplicação e aqui passando o caminho para a conexão do banco de dados, que está salvo nesse arquivo. Então, o nosso contexto, basicamente, ele vai ter a configuração inicial, a configuração básica, e quais tabelas que estão relacionadas com o nosso banco de dados. E aqui a gente vai ter os controllers que foram gerados utilizando Scaffold, passando o nosso model e o nosso application context. Então, para cada uma tabela, a gente vai ter um CRUD básico. Então, seguindo como exemplo os clientes, a gente vai ter um que busca todos os clientes, o que busca um cliente específico, o que altera os dados de um cliente específico, o que vai criar um cliente específico e o que vai deletar esse cliente. Então, para a parte do código, é basicamente isso. Essas mesmas ações são realizadas para as outras tabelas. Bom, aqui na parte do Swagger, a gente vai ter a documentação de todos os endpoints que a gente vai ter no nosso projeto. Então, a gente vai ter o CRUD básico para os clientes, o CRUD básico para as marcas, para as reservas e para os veículos. E para demonstrar o funcionamento, eu vou criar uma nova reserva, um novo cliente e um novo veículo. E já vou utilizar uma das marcas que já existem. Quando a gente executa aqui o get, a gente vai ver que já existe uma BMW e uma Audi, as duas marcas. Então, para a gente realizar uma reserva, a gente vai precisar ter um cliente e a gente vai precisar ter um veículo. Então, vamos cadastrar um novo veículo. Já existem veículos cadastrados no aplicativo, mas eu quero demonstrar a criação de um, Então a gente vai ter três veículos aqui, eu vou criar um quarto. Então a gente pode tirar o ID, como é uma primary key, ela vai ser preenchida automaticamente. E o ID da marca, a gente vai escrever aqui, basicamente, a gente possui essas duas marcas. Então esse carro vai ser uma BMW. A placa eu posso colocar qualquer coisa, o modelo também. O ano eu vou colocar 2020. A cor pode ser vermelho. Quantos quilômetros que ele já rodou? Vou colocar zero mesmo, que ele tá... Zero é pouco, né? Vou colocar 1000, ele tá disponível e o preço por dia dele vai ser 200. Então quando a gente clica em Execute, a gente vai receber um 201 com os dados desse veículo. Agora que a gente tem um veículo, ele tem um ID 4, a gente pode criar um cliente novo. Já existem alguns clientes cadastrados no aplicativo, são 3, mas eu vou criar um novo, só para demonstrar. Então, a gente já tem aqui um payload do outro que eu criei, eu vou colocar no cliente 4, eu só vou mudar os dados aqui para facilitar a visualização. Quando a gente executa, a mesma coisa, a gente recebe um 201 com o ID. Então o cliente tem ID 4 e o
veículo tem ID 4, então a gente pode criar uma nova reserva a partir disso. Então, a gente pode tirar o ID, como os dois são 4. É só preencher aqui. A data ela já vai preencher automaticamente com o dia de hoje. O valor total a gente pode preencher. E o status a gente pode colocar qualquer coisa. Então, ao executar, a gente vai receber o 201 com essa reserva pronta. Então, basicamente, o relacionamento entre eles está correto. Se a gente for realizar aqui um get no ID específico da reserva que a gente acabou de criar, que foi a reserva com ID 3, né? Então, se a gente buscar aqui a reserva com ID 3, a gente vai receber exatamente ela, né? E para demonstrar que a gente consegue pegar os ID do veículo e do cliente a partir, né, desses dados, se a gente estivesse utilizando algum aplicativo, algum front-end, a gente também consegue realizar o get desse veículo a partir do ID e o get do cliente a partir do ID também. Então está aqui, a gente recebe um 200. Então, na parte de obter os dados é isso, a gente também pode alterar os dados, né? Então, esse cliente que a gente acabou de criar, a gente pode mudar, por exemplo, o nome dele. Então, ele é o cliente 4. A gente pode, a partir daqui, colocar o ID 4, né? E informar os dados novos. Então, o cliente, vou mudar o nome dele para agora só 4. O resto dos dados eu vou manter igual. Então, executar. Basicamente, a gente recebe um 204. E agora, se a gente for buscar, ele alterou o nome, né? E a última operação seria deletar, né? A gente pode chegar aqui, colocar o ID deles e chamar. Então, 204. E quando a gente vai fazer o get geral, ele não vai estar mais aqui. Então, é basicamente essas operações do nosso aplicativo.